Olá! Hoje vamos mergulhar numa forma diferente de enxergar o mundo, a chamada perspectiva cibernética. Pense nela como um novo modelo mental, uma ferramenta para a gente conseguir decifrar a realidade complexa que está ao nosso redor. Sabe aquela sensação de que o mundo está de cabeça para baixo? Que os acontecimentos parecem caóticos, totalmente desconexos, sem pé nem cabeça? Pois é fácil se sentir perdido no meio disso tudo. Mas e se por trás dessa bagunça toda existir uma lógica oculta? A questão toda é que, geralmente, a gente aprende a ver o mundo de uma maneira só, de um jeito muito específico. Mas e se essa perspectiva, que é o nosso padrão, estiver, na verdade, limitando o nosso entendimento das coisas, especialmente agora? Basicamente, existem duas grandes formas de ver. De um lado, tem a visão linear. É aquela ideia simples de causa e efeito. A causa B. Ponto. Uma coisa leva diretamente à outra. Do outro lado, a gente tem a visão sistêmica. E aqui, o foco muda completamente. Em vez de olhar para ações isoladas, a gente começa a prestar atenção nos padrões, nas interconexões, em como as coisas se influenciam mutuamente, sabe? A visão linear é tipo um jogo de bilhar. É tudo muito controlado, né? O jogador bate na bola branca, que atinge a bola colorida, e ela vai seguir uma trajetória bem previsível, até cair na caçapa. Funciona que é uma beleza, mas só num ambiente estável, sem nenhuma surpresa. O problema é que o nosso mundo não parece mais tão previsível assim, né? A gente está vivendo um momento de transição muito profunda que um pensador chamado Antônio Gramsci definiu como interregno. Exatamente. E o que acontece quando o mundo não é mais uma mesa de bilhar perfeitinha? E se, bem no meio do jogo, entrasse uma rajada de vento pela janela, ou se um pé da mesa simplesmente quebrasse? De repente, aquela trajetória previsível da bola já era. A lógica simples de causa e efeito não dá mais conta de explicar o que está acontecendo. E essa citação clássica do Gramsci captura, perfeitamente o momento que a gente vive. O modelo antigo de mundo já não serve mais, mas o novo ainda não conseguiu se estabelecer. É nesse limbo, nesse espaço de incerteza que as coisas mais estranhas e, digamos, mórbidas começam a aparecer. E é exatamente aqui que a perspectiva cibernética se torna uma ferramenta super poderosa. Ela nos ajuda a enxergar além desse caos que a gente vê na superfície e a identificar os padrões que conectam, uma expressão ótima do antropólogo Gregory Bateson. A palavra cibernética vem do grego kubernetes, que significa timoneiro ou piloto. Então a imagem é essa, um piloto ajustando o curso de um barco o tempo todo. Não tem nada a ver com robôs ou ficção científica, viu? A ideia é sobre sistemas que têm um propósito e que usam a informação que recebem do ambiente para se autocorrigir. E eles fazem isso através de ciclos de feedback. Vamos ver um exemplo bobo do dia a dia. Beber um copo d'água. Parece uma coisa automática, né? Mas é um sistema cibernético perfeito em ação. O propósito? Levar a água até a boca. Seus olhos estão o tempo todo mandando informação, o input, sobre a posição da sua mão. Seus músculos produzem um movimento, o output, ajustando a trajetória. Esse ciclo constante de feedback garante que a ação dê certo, com milhares de correções mínimas que a gente nem percebe. Ok, agora vamos ampliar essa ideia. Se um ato simples como beber água já é um sistema, imagina só como sistemas muito mais complexos, tipo sociedades inteiras ou campos do conhecimento, mudam com o tempo. E essa mudança também não é uma linha reta, viu? O filósofo da ciência, Thomas Kuhn, nos deu um mapa excelente para entender isso. Ele diz que os sistemas passam por longos períodos de estabilidade, que ele chamava de ciência normal. Só que com o tempo começam a surgir anomalias, sabe, problemas que o modelo atual não consegue mais resolver. Elas vão se acumulando e isso gera uma crise. Essa crise pode levar a uma revolução, uma mudança radical de paradigma que no final cria uma nova estabilidade. É um ciclo. E o que é mais fascinante é que o caos não é só desordem, não é só aleatório. Como essa imagem sugere, mesmo quando um sistema antigo está se desfazendo, se quebrando todo, uma nova e complexa forma de ordem pode estar nascendo ali de dentro. Uma ordem que vem do caos. Olha só essa imagem. Esse é o atrator de Lorentz, a imagem por trás do famoso efeito borboleta. Ele mostra uma coisa incrível. Mesmo que a gente não consiga prever para onde um ponto do sistema vai no próximo segundo, o comportamento geral do sistema como um todo fica confinado a essa estrutura oculta, que parece uma borboleta. Ou seja, não é totalmente aleatório, é uma ordem complexa, escondida dentro do caos. Bom, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente vai tentar entender por que temos essa sensação de que o mundo está virado de cabeça para baixo. E é aqui que entra um conceito-chave, a lógica da inversão. Essa é a pergunta crucial.
E se um sistema não conseguir completar aquele ciclo do Thomas Kuhn? E se ele ficar preso no interregno, sem conseguir nem morrer de vez, nem renascer completamente? O que acontece com ele? Esse outro desenho, o atrator de Hostler, nos dá uma pista visual muito boa. Ele mostra um sistema que se comporta de um jeito bem particular. Imagina que você está esticando uma massa de pão, e depois dobra ela sobre si mesma, e faz isso de novo e de novo. A trajetória do sistema é esticada até o limite, e aí ela é dobrada de volta para dentro. É esse movimento de esticar e dobrar que causa a tal da inversão. E o que isso significa na prática, no mundo real? Significa que aquelas hierarquias básicas que organizavam a sociedade podem simplesmente virar do avesso. Onde antes o público continha o privado, agora o privado parece que engole o público. Onde o fato era a base para a ficção, agora a ficção muitas vezes parece ter mais peso que o fato. A hierarquia se inverteu. Então, o ponto central é este. O que parece ser só uma decadência caótica, na verdade segue um padrão. É a lógica previsível, ainda que muito estranha, de um sistema que, por não conseguir evoluir, se dobra sobre si mesmo, invertendo as próprias regras do jogo. Então, para a gente amarrar tudo, o que tiramos disso? Primeiro, para além da causa e efeito linear, existe uma visão sistêmica das coisas. Segundo, os modelos lineares quebram em tempos de crise, e é por isso que o mundo parece tão caótico. Terceiro, a cibernética ajuda a gente a ver os padrões ocultos que guiam os sistemas. E por último, o mais importante, um sistema que fica preso numa crise não apenas se desfaz, ele pode se inverter, virando suas próprias hierarquias do avesso. E agora a reflexão final fica no ar. Com essa nova lente, com essa nova forma de observar o mundo, quais padrões que antes eram invisíveis começam a se tornar claros? A resposta para essa pergunta pode mudar o jeito como se entende absolutamente tudo ao redor.